Era adoração à deusa Diana. Eu vou para um áudio, tá bom? Pra gente ver as perguntas dos ouvintes. Vamos sentir esse termômetro aí de como estão os ouvintes. A direção ali tá dizendo, não, vamos continuar debatendo, vamos continuar discutindo, pode ser? Então vamos lá, pastora, vamos continuar aqui então. Deixa o áudio pra lá, vamos continuar aqui. Eu acho que já não dá mais tempo. Uma pergunta que eu quero fazer então, pra vocês dois. Aí eu quero direcionar uma pergunta pra você, pastora, direcionar uma pergunta especial pra você, pastor. Então, vou começar com o pastor agora, porque eu comecei com todas as perguntas com você. Então deixa eu conversar com o pastor aqui. A pergunta que eu queria fazer pra ti: quais são os maiores desafios, pastor, de pastorear o coração de alguém que luta com impulsos homossexuais ou que sente que tem uma orientação homossexual? E aproveitar com essa pergunta você já pastoreou alguém nessas circunstâncias, nessa condição? Tá, essa pergunta vai ser a mesma pra ela? Não. Ah, tá. Mas se você quiser responder primeiro, fica à vontade. Porque às vezes, acho que ela queria falar mais coisas. Se você quiser, fica à vontade. A única coisa que eu quero ressaltar aqui é como é desesperador para quem faz parte da comunidade LGBTQIA+, ver que a igreja associa a homossexualidade com a pedofilia. Como eu já vi, por exemplo, pastores renomados dizerem que se liberar hoje o sexo entre iguais, vai ter que liberar o sexo com animais. Então são comparações esdrúxulas, principalmente que se eu pegar os índices de pedófilos que estão presos, a maioria, quer dizer, uma grande maioria são heterossexuais e não homossexuais. Então a gente precisa dar um norte nesse assunto, levando que a questão da homossexualidade não tem nada a ver com caráter. Assim como o fato de alguém ser hétero não significa que ele tenha um caráter ilibado. Da mesma forma como uma pessoa ser homossexual não significa que ela tenha um caráter desajustado. Eu concordo com isso, tá? Não tô dizendo que você ou coisa... Eu não aliei você à pedofilia, eu tive esse cuidado. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Eu acho que a associação, se eu entendi, César, a associação que ele fez foi a seguinte: se você relativizar esse termo, se você relativizar o casamento, ele não relativizou o termo casamento, que ele manteve essas premissas aqui. É uma relação monogâmica, indissolúvel dentro da comunidade da fé e heterossexual. Que era a minha vez aqui, então vamos lá. Qual que é o ponto do relacionamento sexual homossexual? De fato, a Bíblia chama esse relacionamento de relacionamento antinatural. A Bíblia chama esse relacionamento de... É uma abominação, porque é contra a natureza. É só olhar. Se todo mundo for homossexual, acabou o mundo. Então é antinatural. Lá na Bíblia, em Levítico 18, o texto, na sequência, ele diz o seguinte: isso, você não vai deitar com homem como se fosse mulher, porque isso é uma abominação. E na sequência... E eu não estou usando isso, quem usou o contexto foi mais a Lana, mas na sequência ele vai falar sobre um homem se deitar com um animal. Se é para usar contexto, ele tá, ou seja, ambos são relacionamentos antinaturais, entende? Então, infelizmente, a Bíblia condena o relacionamento sexual entre dois homens ou entre duas mulheres. Então, mas há espaço na graça de Deus para receber essas pessoas. Eu acho que a igreja tem que repensar a forma como lida, como fala, tem que ser muito bem-vindo na comunidade cristã, tem que dar bem-vindo a essas pessoas, mas ela tem que buscar que em Deus, lá no começo eu disse, Deus não te aceita como você é. Se ele te aceitasse como você é, não precisava de igreja, precisava de salvação. Ele me aceita como eu sou, porque tá bom, eu tô salvo. Mas não, isso é para todos os pecadores, inclusive para os homossexuais. Então ele precisa agora se enquadrar na doutrina bíblica. Agora a questão pastoral, pastor. Como que pode receber da melhor forma possível. Já tive experiência de pastorear. Eu sou pastor há 20 e poucos anos, então imagina. Já tive experiência de pastorear pessoas assim. Ganhei alguns, perdi outros. Como acho que todos os pastores. Acho que você é pastora. Você perdeu gente, ganhou gente. Tem a pandemia aí, tem gente que foi e não voltou mais. Tá? Funciona assim. E isso pra mim funciona pra heterossexual e pra homossexual. Eu queria falar só uma coisinha, bem rapidinho, porque eu sei que... 2 minutos pra encerrar, senão você vai... 2 minutos. Vou perder a chance de fazer uma pergunta. 2 minutos. Eu sei que essa situação, essa questão é uma questão muito polêmica. Eu não duvido. Eu não duvido que a igreja esteja buscando compreender, para incluir. Só que nesse processo a gente tem perdido vidas.
E nós precisamos sim fazer uma releitura das Sagradas Escrituras, como essa mesma releitura foi feita acerca de outras questões. Se eu vou usar o que o pastor César falou aqui, que o que os apóstolos falaram, eles falam também com em nome de Cristo. Paulo, ele fala da escravidão. Então, se eu for levar em conta o que Paulo fala da escravidão, eu vou ter que manter a escravidão como um conceito social. Então, eu preciso realmente fazer uma releitura das Escrituras como um todo, pastor. E eu não estou aqui num lugar de alguém que é homossexual, defendendo os homossexuais. Eu estou aqui no lugar de uma alma que entende, não com uma resposta somente provinda das Sagradas Escrituras, que é a minha base de fé e prática. Minha base de fé e prática. Os 4 anos que eu vivi em conflitos e todos esses anos pastoreando pessoas que chegam ali desesperadas, que inclusive de cada 5 pessoas que se suicidam hoje, 3 são homossexuais dentro dentro da realidade da igreja. Então, assim, a gente está falando de uma questão que vai além de uma exegese, além de uma hermenêutica, fala de eternidade. Nós precisamos ser movidos por compaixão, movidos por misericórdia. Se a gente usar esse critério que a gente está usando para falar da homossexualidade dentro do contexto da Bíblia, nós vamos ter que usar esse critério para falar de outros N contextos e mudar a igreja acerca de N questões. Agora eu preciso fazer uma pergunta. Faça, Ana, por favor. Você ficou muito conhecida no meio evangélico depois da sua conversão. Seu testemunho de conversão, um testemunho maravilhoso, sim, né? Que envolve inúmeras questões. E aí você, nesse testemunho que você sempre compartilhou, você mencionava o fato de você se perceber liberta. Eu não vi você usar esse termo curada, não sei se você usava esse termo também, mas você se apresentava ser liberta de questões como as drogas, o álcool, o próprio tráfico, né? E a questão da homossexualidade. Então você enfatizava bastante isso, seu testemunho era bastante relevante, bastante pertinente, justamente por causa dessas questões, né? Não só da homossexualidade. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você estava enganada nessa época? Você estava enganada? Eu estava tentando desesperadamente. Tá. Porque eu aprendi que a minha sexualidade me levaria para o inferno. E eu amo a Deus e eu não quero ir para o inferno. Então, se aquilo me condicionava a uma eternidade longe de Deus, eu estava disposta a mudar. Fosse o que fosse preciso fazer, inclusive me casar. E quando Paulo fala, inclusive, da questão antinatural, é aquela questão de você se deitar com um homem é antinatural para você. Você se deitar com um homem é antinatural para você. Eu me deitar com um homem é antinatural para mim. Então, eu buscava desesperadamente por uma mudança. Jesus fala que o que contamina não é o que entra, é o que sai, né? Então, eu buscava, através das palavras, determinar uma cura para minha vida. E Jesus mudou. Me tirou das drogas, me tirou do alcoolismo. Não foi do tráfico, literalmente, mas no sentido de subir e descer morro para comprar drogas. Jesus mudou a minha vida, o que podia ser mudado. As perguntas dos ouvintes, exatamente. Consegue colocar um áudio aí? Vamos lá? Bom dia para todos os debates. Meu nome é Jael, sou da Vila Medeiros. Minha pergunta é a seguinte: se Deus não condena, como haveria humanidade se houvesse só homem ou houvesse só mulher? Se Deus não condena. Vai que essa daí tá pergunta fácil. Boa, né? Essa pergunta foi Deus fácil. não condena porque Deus é um Deus de diversidades, de pluralidade. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou dentre os homens e as mulheres seres com diversidade de orientação sexual. Deus criou o hétero, Deus criou o gay, Deus criou o bissexual. Lembrando, abrindo um parênteses aqui gigantesco para ninguém achar que a gente está promovendo a imoralidade, que o fato de alguém ser bissexual não significa que ele pode ficar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher uma das duas. Ele vai ter que parar de ser bi. Não, ele vai ter que escolher uma das 2 pessoas para construir uma vida e uma família. Então, nesse momento ele parou de ser bi. Não para, porque ele é bissexual. Então ele consegue ter relações tanto ele com vai o ter homem que, quanto com a ele, mulher. Então, ele vai ter que deixar de ser bi na conduta, certo? Por exemplo, você se casou com a primeira mulher com quem você se apaixonou? Então. Certamente que não. Então você escolheu alguém um dia. Então é normal, entendeu? Então, mas a partir desse momento que ele escolheu... Ele escolheu alguém, ele não é bígamo, então, ele é muito. De qualquer forma, você vai ter que renunciar, como ele mencionou aqui, você vai ter que deixar de ser bi. Pelo menos na conduta, você vai ter que deixar de ser bi, certo? Você só vai a partir poder... do momento que você casa, você tem que deixar de ser tudo. Você tem que ser só pra aquela pessoa com quem você se Não casou. vou dizer que você morreu, que é muito radical, Exato. né? Eu posso ser lésbica, mas eu sou casada. Então... Pastor, como que responde a essa pergunta dele? Eu vejo que realmente o assunto é bem complexo. Eu vejo sinceridade na fala da Lana.
Infelizmente, a sinceridade não salva. Quem salva é Jesus Cristo, na Bíblia. Uma pessoa sincera e enganada, Lana, está sinceramente enganada. E o texto das Escrituras é claro por demais. Por demais. O problema é se não tivesse esses textos no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento é uma norma, pode ser só para Israel, tem várias coisas que são leis no Antigo Testamento, mas que não chegaram para o Novo Testamento. Entende? Mas a partir do momento que tem um apóstolo de Cristo, ordenado por Cristo, dizendo que aquilo não pode ser feito, então nós somos... Por exemplo, eu gosto de comer, gostava, né, quando eu não era crente, de comer chouriço, carne feita com sangue. Eu posso comer carne com sangue? Não. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 15, diz assim, diz assim, ó, então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais nenhum cargo além desses. Não sei o que, carne com sangue. Aí eu falei assim, meu Deus, então, o que eu faço? Então eu não como mais chouriço. Então a gente deve considerar que se o que está escrito na lei e foi reiterado pelos apóstolos deve ser mantido? Como ordem. Como ordem. Ok, e a escravidão? Mostra uma escravidão, uma ordem de escravidão. Paulo fala sobre uma ordem. Questão da escravidão. Não mostra qual é a ordem. Vós, servos, sede obedientes aos seus senhores. Tem outros textos agora que eu obviamente não vou lembrar de cabeça, mas um desses, por exemplo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que quando a gente fala da escravidão, a gente tem na nossa cabeça a nossa experiência brasileira. E a experiência escravagista brasileira foi uma das piores e mais cruéis do mundo. Qualquer escravidão é cruel, né, pastor? Então, é que depende do que você entende como a palavra escravidão. Por exemplo, lá em Êxodo, quando fala do escravo, o escravo, ele é assalariado, ele tinha que ser digno, ele tinha que receber abono, ele tinha que receber percentual não podia sofrer violência em cima do que o patrão ganhava. Então, quando a palavra em português é escravo, mas não coaduna com a palavra escravidão que a gente tem setada na nossa cabeça. Então, quando o homem tem uma dívida, ele tem uma filha, de acordo com o Êxodo também, ele pode vender a filha para pagar. Aonde está essa ordem no Novo Testamento? Não, volta lá de novo no que eu falei, da escravidão, querido. pastor. Então, da escravidão. Então, a fala da escravidão, de novo, se tem uma ordem de um apóstolo no Novo Testamento para a igreja, é norma para a igreja. Agora, a gente tem que entender o que é escravidão. Lá, na própria lei lá, não é a escravidão que a gente tem de experiência aqui no Brasil. O senhor sabe que eu concordo 100% com o senhor? Isso é bom. E o importante aqui é que eu digo isso com propriedade de que é bom que o senhor faça essa defesa em questão da escravidão. Da mesma forma que eu faço essa defesa não em questão estou defendendo a escravidão. Não, no sentido do que o senhor disse, exatamente, né? Então, da mesma forma como eu também faço a minha defesa na questão da interpretação acerca da questão da homossexualidade que a igreja usa para condenar os homossexuais.